Olá pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. E nessa semana eu quero falar sobre um assunto que de alguma forma já passou assim em outros vídeos, mas eu quero dar ênfase nele. Para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu tô aqui na minha mão com um livro da Rupi Kaur, que é Outros Jeitos de Usar a Boca. Ela é uma indiana que mora em Toronto, no Canadá, e foi considerado assim como um livro feminista, mas ela trata de vários temas, assim, não só temas do feminismo, mas eu quero ler um pedacinho dele depois pra vocês. O tema desse vídeo é como chamamos nossas filhas. Eu já falei aqui em alguns vídeos da importância da linguagem, né? E do como essa linguagem, de alguma forma, marca os sujeitos e condiciona a existência desses sujeitos. Inclusive a minha tese é sobre isso, assim, a tese que eu tô desenvolvendo no doutorado. O Lacan, que é, enfim, ele pegou os estudos do Freud ali e avançou, né? Então ele é considerado um psicanalista. Tá, enfim, ele trabalha com questões de psicanálise, mas o Lacan, ele é o cara que tem aquele conceito de que a gente é o que o outro diz, isto é, aquilo que a linguagem diz da gente é o que a gente acaba sendo. Então, eu sou uma mulher porque existe um ambiente de linguagem que diz que eu sou uma mulher, tá? Então, a partir disso, que relação que eu posso fazer entre esse conceito e a forma como a gente chama as nossas filhas? Quando a gente chama as nossas filhas das coisas que a gente chama, a gente de alguma forma condiciona a existência delas. E daí eu vou trazer dois conceitos que são mais da área da educação e da aprendizagem, mas eu acho que encaixa aqui para eu tentar construir o que eu quero. Um desses efeitos é o efeito Pigmaleão, que também eu anotei aqui na minha colinha o outro nome dele, que é Rosenthal. E o que é esse efeito? Quando a gente estimula, por exemplo, uma professora num ambiente de aprendizagem, estimula os alunos e acredita e diz, vai, tu pode, tu consegue, tu pode mais, isso gera nesse aluno um efeito que é esse que ele chama de Pigmaleão, e esse aluno passa a ter um desempenho melhor, porque ele fica mais confiante e ele acha que realmente ele pode, se estão dizendo que ele pode. O contrário desse efeito é o efeito de Golem. Eles são chamados assim, tipo, de profecias autorrealizáveis. Então o que é o efeito de Golem? Quando a gente tá lá, sei lá, eu estudando matemática com o nosso filho e ele erra e a gente diz, bah, mas como tu é burro? Ah, desse jeito tu não vai passar, tu é muito burro. O que vai acontecer? A gente tá condicionando esse sujeito, né? Porque ele é o que a gente diz. Então a gente tá condicionando esse sujeito. Com as nossas filhas, vocês acham que, pensando assim, eu não tenho filhas, né, ainda, para poder falar do meu cotidiano, mas eu olho pro cotidiano que tá na minha volta, eu olho pra minha irmã, pras minhas amigas que já têm filhos, vocês acham que alguma coisa que se diz pras meninas de alguma forma não condiciona a existência delas? Eu acho que sim. Então, por exemplo, quando a gente olha, uma menina foi super bem numa prova, e daí a gente diz, nossa, que linda! Não, ela não é linda, ela é inteligente, ela é esperta, ela é perspicaz, ela é foda. O YouTube não vai deixar eu promover o vídeo porque eu falei palavrão agora, droga. Mas enfim, a gente condiciona esse sujeito. Quando a gente diz que chama a nossa filha de bonequinha, lindinha, princesinha, o que a gente tá dizendo pra ela? Que ela é isso. E aí depois, quando ela cresce um pouco mais, que ela vai ter acesso às histórias das princesas e tal, ela vai entender que se ela é a princesinha, ela tem que se comportar daquela forma. E de que forma se comportam as princesas que amplamente são trabalhadas na sociedade? Que ela tem que ser bonita, delicada, meiga e passiva, né? Ela fica, todas as histórias, as mais populares, né, das histórias de princesas, é a princesa que fica lá passiva, à espera do príncipe, obedecendo às ordens do pai, né? Ainda tem lá a Branca de Neve, é a Branca de Neve que fica dormindo? Não, a Bela Adormecida, então que fica lá, coisa mais inanimada do que tá dormindo esperando alguém, não há, né? Então, de alguma forma, quando a gente reduz as nossas filhas a isso, né, a gente não diz pra ela, nossa, ela é muito inteligente, ela é safa, ela é forte, ela é firme. Não, esses atributos a gente diz pros meninos, e pras meninas é sempre a princesinha, delicada, bonitinha, graciosa. E daí a gente vai botando isso na cabeça das nossas filhas e condicionando elas a serem isso.
Porque depois, como a gente é o que o outro diz, de tanto a gente dizer que ela é isso, ela se condiciona a ser isso. E ela é tão louco porque ela vai crescer e ela não vai nem se dar ela não vai nem optar por ser isso, porque ela vai achar que ela não pode ser outra coisa. Então ela é uma coisa tão louca, assim, o fato do outro nos marcar tanto, assim, nos inscrever na gente o que a gente é, que ela não vai pensar em ser, sei lá eu, engenheira, em ser médica, porque ela vai ter condicionado que ela é a princesinha, então ela vai querer trabalhar com coisas de beleza. Não que não possa trabalhar, pode. Só que a gente vê na sociedade que as mulheres recorrentemente ocupam os mesmos papéis e isso está extremamente estimulado na linguagem e estimulado na forma como a gente chama os nossos filhos. Para encerrar esse vídeo, eu queria ler um dos textos da Rupi nesse livro aqui, que é o Outros Jeitos de Usar a Boca, que eu recomendo bastante, que eu acho que ele encerra um pouco o assunto desse vídeo. Vamos lá. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Então, com esse texto da Rupi, eu encerro esse vídeo e vamos empoderar as nossas filhas para que a gente tenha uma sociedade com mais igualdade no futuro. Até a próxima!